Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na meditação de 28 de março, cuja a nossa leitura do dia está em João 4 e também Números 24 e 25. Eu quero trazer uma reflexão com base em João 4, dos versos 20 a 26. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção para você conferir com os seus olhos o que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Pois bem, um capítulo riquíssimo, muitos ensinos, a leitura também em números, uma leitura edificante, com alguns ensinos importantes, mas aquilo que o Senhor me dirigiu a compartilhar na nossa reflexão de hoje é em relação a esse trecho específico do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Por quê? É porque eu percebo que muitas vezes a, a nossa entrega a Deus, ela é uma, ela por muitos momentos é uma entrega mecânica, fria, distante, sistematizada, rasa, superficial e irreverente. E eu não me refiro ao momento de reunião com os irmãos, a reunião com os irmãos, tá? Também. Não apenas, mas também. Para começo de conversa, lembrei de um texto agora aqui, Romanos, eu não havia separado, mas me veio à mente agora. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é um viver dedicado a Deus em santificação, que não se conforma com as coisas do mundo, é o nosso culto a Deus. E é um culto com entendimento. E, e esse texto aqui, Jesus ele traz um esclarecimento muito importante de que todos nós devemos ter sobre a, a, a expressão do nosso amor a Deus por meio de uma vida em adoração a Ele.
no contexto aqui do capítulo, especialmente esses versos até o verso 42, nós vemos o contexto do Senhor Jesus na região de Samaria, especificamente porque ele precisou passar por ali para que ele pudesse retornar para a região da Galileia, deixando a Judéia. Ele havia estado em Jerusalém. E, naquele momento, chegando ali na cidade de Sicar, e alguns acreditam sendo como Siquém, a Siquém, que nós já lemos lá de Gênesis, lembra? Os arqueólogos acreditam que essa Sicar, na verdade, é a Siquém, lá de Gênesis. História de Jacó e seus filhos, Diná deflorada, lembra? Então, os estudiosos acreditam, arqueólogos, que seria essa cidade e ali Jacó teria cavado esse poço, tá? É um contexto em que os discípulos, nessa viagem, foram comprar alimento, porque não tinha comida para eles e para o Senhor. O Senhor para junto a um poço, num horário de grande calor, e interessante a humanidade do Senhor Jesus sendo mostrada ali. O texto declara, o sol era o sol da hora sexta, ou seja, meio-dia, né? Eles começavam a contar o horário a partir das nossas 6 horas da manhã. Então, a sexta hora, meio-dia, sol a pino, tá? No seu máximo ali de calor, de intensidade, Jesus estava cansado, tá? E parou ali junto à fonte. Naquele momento, no horário que não era um horário comum de se retirar água, estava uma mulher tirando água ali do poço. Jesus vai até aquela mulher e pede, dá-me água, dá-me de beber. E é interessante o cuidado de João, o Espírito Santo, relatar isso, porque no verso 8, se eu não me engano, quando o texto pontua assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Por que eu considero uma beleza nesse detalhe? Porque veio logo imediatamente depois de Jesus pedir, dá-me de beber. Se os discípulos estivessem juntos, Jesus não pediria água para ele apenas, mas ele pediria, dá-nos de beber. Então João quis, claro, inspirado pelo Espírito Santo, trazer essa especificidade de que Jesus estava sozinho, por isso que ele pediu para ele, para não parecer que o Senhor estava sendo egoísta, querendo um sol a pino, água apenas para ele, tá? Então eu considero esse detalhe do texto muito importante por isso também. E aí a mulher começa a questionar, vem cá, como é que pode, você sendo judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Estranho. Por quê? Porque existia uma divergência grande entre os judeus e os samaritanos, por conta o reino que se dividiu, o reino do norte, a capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém, o reino de Judá, o reino do sul, e do norte ficou conhecido como reino de Israel. Por conta do pecado do povo, o cativeiro comum que nós conhecemos, ouvimos falar, para a Babilônia, por exemplo, cativeiro daqueles do sul, do reino do sul, Judá, onde o povo foi levado cativo, apenas os mais pobres ficaram, teve reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução do templo, e Esdras, Neemias, decreto de Ciro, Daniel, lá na Babilônia. Lembramos muito disso. Mas o cativeiro do norte, o povo foi levado cativo, mas dispersos por vários povos, várias nações. E aquela terra do norte, ela foi povoada por pessoas das diferentes nações, com as suas diversas culturas, com a sua religiosidade diversa, até que chegou um ponto
em que havia uma maldição ali de enfermidade, de problemas na terra, que eles se deram conta. Nós precisamos chamar desses que viviam aqui para que nesta terra se adore ao Deus da terra como ele quer ser adorado. Então, eles trazem um sacerdote para que pudesse, então, ali ensiná-los como adorarem ao Senhor. Só que você imagina, um povo de uma cultura totalmente diversa, com os ritos, né, dentro do serviço, né, do culto a Deus, virou um sincretismo religioso. Então, na verdade, aquele povo não era um povo que de verdade, em Samaria, não era um povo que de verdade, vou chamar assim, não era judeu por sangue, não servia a Deus dentro ali do rigor, né, na palavra. Algumas verdades, muitas das verdades na palavra para eles não eram verdade. Existia esse sincretismo religioso, de fato, tá? Então, e existia essa rixa. Então, por isso até que quando Mateus, por exemplo, mostra Jesus habitando na região da Galileia, na fronteira ali das nações, na região de Zebulon, Naftali, né, na fronteira das nações, a luz raiou a um povo que estava à sombra da morte, na região da sombra da morte. Por quê? Apontava que ali naquela região, vamos dizer assim, na fronteira fora de Israel, apontando para Jesus trazendo salvação a todos os povos, inclusive aos samaritanos. E nessa diversidade da prática religiosa, eu vou chamar assim, existia essa rixa muito grande. Então a mulher começa dizendo isso para Jesus. E aí Jesus fala, olha, se você soubesse o presente de Deus e quem é que está te pedindo água de beber, você pediria e ele te daria água viva. Jesus pede água comum para beber. Aí ele diz, se você soubesse quem sou eu, você pediria e eu te daria água viva. E aí vem ela argumentando, poxa, como pode? Como é que pode, se eu não tem de onde tirar esse poço, como é que vai tirar água viva? E outra coisa, o Senhor é maior do que Jacó, que nos providenciou esse poço do qual ele bebeu, sua família e também o seu gado. E aí Jesus fala, olha, qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede. É uma água comum, igual eu agora. Estou com sede. Licença. Temos sede. Ok? Mas Jesus fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, água, da água para água viva, da água viva para fonte de água. E aí aquela mulher fala, olha, Senhor, então me dá dessa água para que eu não venha aqui. Ela não entendeu, Jesus especificou, é vida eterna. Ela meio que, Jesus falando da eternidade e ela com a cabeça voando, pensando no natural. Aí Jesus chega para ela, você não está entendendo que eu estou falando de salvação, de vida eterna? Então vem cá, Jesus confronta o pecado dela. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. E a partir daí, ela fala, confessa que ela não tem marido. Jesus então diz para ela, de verdade, você já teve 5 maridos, esse com quem você está não é seu marido. Entendemos que ela estava com um amante, estava amigada, digamos assim. E aí ela faz a pergunta no versículo 19, ela diz, olha, estou vendo que o Senhor é profeta. E aí começa o versículo 20 inicial que nós lemos. Você nota, o detalhe do texto é que ela puxa então, Jesus estava falando, usando a água como elemento para levá-la à água viva, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Aí ela puxa então, né, o assunto sobre a adoração.
E a adoração era um dos importantes pontos dessa discordância entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Aquele monte seria um monte Gerizim, aquele da bênção lá no tempo do povo no deserto, onde depois os samaritanos instalaram um templo rival e um culto alheio à parte do templo e do culto em Jerusalém. Então, era como se ela estivesse argumentando que queria buscar a Deus, mas a forma como eles, samaritanos, praticavam essa adoração a Deus, essa busca a Deus, era diferente da maneira que os judeus diziam que deveria ser, né? Mas não nos parece, dentro desse contexto inicial que eu falei, que era uma cortina de fumaça para desviar do confronto, que nós vemos ali do verso 16 a 19, quando Jesus manda chamar o marido. É uma cortina de fumaça do confronto para um assunto mais confortável para ela, falando sobre uma religião com o profeta judeu, falando sobre a sua religião com o profeta judeu. Me dá a entender isso. E aí, será que você e eu também não temos feito isso, usando a nossa prática e discurso religiosos para fugir do confronto do nosso pecado, desviando o foco da atenção? Porque Jesus confronta ela. Ah, tô vendo que você é profeta. Então, e ela muda, é como se ela mudasse de assunto. E às vezes, nós mudamos o foco do confronto do nosso pecado numa pretensa religiosidade que nós praticamos, para que nós nos sintamos confortáveis. Talvez nessa hora você esteja confortável por assistir esse vídeo com essa reflexão, porque você põe assim na conta: bom, eu vou assistir a reflexão que o irmão lá compartilhou para que eu possa me sentir confortável dentro dessa minha religiosidade cristã, e eu deixo o confronto do meu pecado de lado. No versículo 21, de qualquer maneira, ainda que seja só uma percepção minha de que ela joga uma cortina de fumaça para poder desviar a atenção, Jesus esclarece que chegava um momento em que a adoração não seria nas formas tanto de um dos samaritanos como do outro dos judeus. No versículo seguinte, 22, quando Jesus fala: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, começa a argumentar que a adoração dos judeus era com a razão. Nós adoramos o que sabemos, tá? Então Jesus está dizendo que a adoração dos judeus era com razão, diferente a dos samaritanos. Por quê? Por conhecerem, de certa forma, sobre a salvação revelada nas Escrituras. Eles sabiam a quem adoravam. Não era um culto num sincretismo, numa mistura religiosa. Você está entendendo? Eles sabiam a quem adoravam. A palavra da salvação era deles, dos judeus, e chegou a outras nações através deles. Jesus estava dizendo isso. Aí chegamos nos versos 23 e 24, quando o Senhor declara: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, por mais que Jesus tivesse falado anteriormente sobre uma adoração com a razão, com o entendimento, lembra que eu falei do culto racional? Tem que ser. Porém, mais do que uma adoração meramente consciente, que estava em seu tempo final, quando Jesus fala: mas a hora vem e agora é, o que Jesus está falando? Agora vem um novo tempo, uma nova realidade, é um novo momento. Chegamos
a um novo momento, vamos chamar assim, né? Eu uso a expressão era, mas um novo momento. Então, mais do que uma adoração meramente consciente, que estava no seu tempo final, estava chegando o momento, a partir da obra redentora de Cristo, em que o Pai procuraria quem o adora em espírito e em verdade. Agora, o culto a Deus deve envolver o nosso espírito numa busca sincera em vivermos a verdade. O Pai está procurando aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto pessoal a ele. Deus, ele é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que vem do mais íntimo do nosso ser. Agora, quem tem sido você? Quem é você? Como você vive? Porque em espírito é porque não seria mais no local físico. Onde quer que nós estejamos, nós podemos adorar ao Senhor. Onde quer que estejamos, podemos adorar ao Senhor no íntimo do nosso ser. Não apenas exteriorizando no nosso culto. É claro que o que está no interior, ele exterioriza em alegria, em quebrantamento, em uma posição corporal, né, de alguém que está em quebrantamento, em prostração, claro, em júbilo, lógico, que exterioriza, né? Mas é algo que está aqui no íntimo. No nosso espírito, com o Espírito de Deus habitando em nós, não importando onde nós estejamos. Em verdade, porque em verdade fomos alcançados pela verdade, a partir da obra redentora de Cristo. E nele, Jesus, a verdade, nós podemos e devemos andarmos em verdade, em sinceridade. E por mais que os judeus tivessem conhecimento amplo sobre uma vida com Deus, não era o conhecimento completo, não era toda a verdade. Eles precisavam da revelação de quem era o Cristo. E os samaritanos, então, nem se diga, porque eles viviam, não viviam o que as Escrituras diziam, porque era uma mistura religiosa. Então, Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Olhando para o contexto, tá? O que está escrito, é o que eu vejo, o que o Senhor está procurando. Tem pessoas que explicam, adorar em espírito e em verdade é isso, adorar em espírito e em verdade é aquilo, mas eu prefiro ficar com o contexto, tá? É bem simples assim, direto ao ponto no contexto. É o que está escrito no contexto, não é o que eu quero argumentar, é o que está escrito no contexto, é disso que o Senhor está falando. Agora, no verso 25, a mulher diz algo que é impressionante, para mim pelo menos. Aquela mulher entendeu o recado. Ela entendeu o recado. Ela entendeu. Ela entendeu. Por mais que ela tivesse iniciado o assunto para disfarçar o confronto do pecado dela, que ela estava com um amante, estava numa fornicação e não num casamento, depois de já ter tido 5 maridos, e o texto não pontua como ela deixou de ter esses maridos, por mais que seja isso, ela entendeu o recado, porque a resposta dela foi direta, objetiva, quando ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela associou a adoração em espírito e em verdade com a pessoa de Cristo, o Filho
de Deus. E que a partir dele, ele ensinaria como de verdade adorarmos a Deus. Ela associou a verdadeira adoração com conhecer a Jesus Cristo. A verdadeira adoração com conhecer a Jesus Cristo. Aquela mulher, ela entendeu o recado de Jesus. A questão do local era insignificante, mas o objetivo da adoração é o Deus que se revela na história, nas Escrituras, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, a expressão exata do ser divino. A verdadeira adoração, em espírito e em verdade, é daquele que rende a sua vida a Jesus Cristo, a salvação. Não porque... E ela fala isso não porque ela conhecesse todas as Escrituras, né? Ela não conhecia Moisés, a lei de Moisés, os profetas e salmos. Porque os samaritanos, eles tinham foco no Pentateuco, eles aceitavam o Pentateuco. Aquela mulher, independente dela não ter as revelações de Isaías 53, Salmo 22, Miqueias, dizendo de vários outros textos, Malaquias, ela não tinha essa revelação dos profetas, nem dos salmos. Você está entendendo? Mas o que ela tinha é o que está registrado lá no Pentateuco, que nós estamos lendo. E eu lembro que eu tenho procurado sempre apontar para você Cristo no Pentateuco, muitas vezes, seja ano passado nos textos, ou às vezes agora aqui nos vídeos também, nesse ano. Essa era a revelação que ela tinha de quem era Jesus, de quem era o Cristo. Então ela esperava o Cristo. Ela tinha fé que o Cristo viria. Uma fé misturada, claro, né, no sincretismo religioso. Mas ela sabia que a salvação chegaria. Ela não tinha dúvida nenhuma. Porque ela diz, eu sei. Eu sei. E ela não diz, se ele vier, não, ela diz quando. Ela tinha certeza. Você está entendendo? No versículo 26, Jesus então se declara, né? Eu sou, eu que falo contigo. Só que, por mais que ela esperasse a vinda do Cristo, sem uma revelação completa, né, de toda a Escritura, ela não sabia, ela não discerniu que ali, diante dela, naquele exato instante, quando o seu foco estava no terreno, lembra? Jesus falando para ela da vida eterna, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela com foco, me dá dessa água para que eu nunca mais venha buscar. O foco no terreno, confrontada no seu pecado, né? Chama teu marido. Ela não sabia que estava diante do Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor, a quem deveria entregar o seu viver. E não tem como falar de em espírito e em verdade e nós não nos lembrarmos dessa canção tão conhecida aqui no Brasil, que cantamos nas nossas igrejas. Como eu queria até cantar, mas eu fico com receio de ficar passando vergonha cantando, né? Sozinho, sem estar junto com os irmãos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui
o amor. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas como? Como adorarmos a Deus em espírito e em verdade? Primeiro, você precisa nascer de novo. Não há como adorar a Deus em espírito e em verdade sem ser alguém regenerado, nascido de Deus. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Segundo, nascido em Espírito, não dá para você fingir que não tem pecado, fingir que não precisa se arrepender. Andar em trevas achando que a luz está resplandecendo através de você. Não dá para se enganar. Preciso andar na luz. 1 João 1, 6 a 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não tem como adorar a Deus em espírito e em verdade por não praticar a verdade andando em trevas, achando que tem comunhão com Deus. Está na prática do pecado? Você tem comunhão com Deus? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você e eu precisamos andar na luz. Se andarmos na luz, não enganando a nós mesmos, não querendo enganar o Senhor, porque nós não temos como enganar ao Senhor. O Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos, nosso coração, a intenção do coração. Ele sabe, não tem como. E às vezes você quer bancar uma de servo de Deus na prática do pecado, sem se arrepender. Se você não quer se arrepender e o Espírito Santo te convence desse pecado, o Espírito Santo tem te alertado sobre esse pecado, e muitas vezes você finge que não é com você e não quer se arrepender. Arrependa-se. O Senhor está de braços abertos, aguardando o meu e o teu quebrantamento, arrependidos diante dele. Terceiro, nós não podemos perder o foco do Evangelho, porque se nós perdermos o foco do Evangelho, nós não seremos confrontados no nosso pecado. Não sendo confrontados no nosso pecado, nós permaneceremos onde? Nas trevas, não andaremos na luz, sem o confronto do pecado. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Prestou atenção? Então, se nós perdermos esse foco de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Ele que se sacrificou para que pelo seu sangue nós passássemos da morte para a vida, se nós perdermos o foco disso,
nós não conseguiremos andar na luz, mas permaneceremos andando em trevas. Você está entendendo? E dessa forma, não tem como adorar a Deus em espírito e em verdade. Em quarto e último lugar, tendo passado primeiro por um novo nascimento, procurando andar na luz e não em trevas, e para isso, sem perder o foco do Evangelho, você precisa exultar em Cristo, se gloriar nele. Não em quem você seja, ou em quem você queira ser, ou no seu projeto de vida, ou naquilo que você tenha, você compreende, ou que você faça, mas é em Cristo. Filipenses 3, 1-3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O contexto aqui, no início do capítulo 3, de Filipenses, é Paulo abrindo mão de tudo por Cristo, por amor a Cristo. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, serve a Deus em espírito, celebra a Deus em sinceridade, na verdade, praticando a verdade, não andando em trevas, mas andando na luz, porque é nascido do Espírito e por isso é Espírito, tal pessoa não confia, não se gloria naquilo que é, tem ou faz, mas ele na verdade, ele se gloria em Cristo, se regozija no Senhor e a ele entrega toda a glória. De agora, não importa o lugar, não importa o histórico de vida passada, não importa a condição social, não importa a raça, não importa se homem, mulher, se criança, jovem, adulto, idoso, não importa de qual povo, não importa de qual língua, não importa de qual nação, mas agora todos em Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E esses que se rendem a Cristo e nele se gloriam, são esses que o Pai procura. Esses são os procurados por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.